Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Vivo está. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o terceiro dia deste grande propósito em orações, o poder da oração. A oração é a chave para as vitórias de Deus para a nossa vida. Quando tudo parece perdido, não desista. Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução, não baixe os braços. Pelo contrário, levante os braços e comece a orar. A oração te conecta a Deus e Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, orar é desenvolver um relacionamento de amor e poder. E neste terceiro dia, trago para a leitura e meditação o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E a palavra diz: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nas mensagens que eu trago hoje para a sua vida. Mensagens de fé e esperança e uma renovação de perseverança. Esta palavra descrita no versículo de hoje é muito forte. Nela, Jesus ensina que tudo quanto pedimos em oração, crendo, receberemos. Analisando este versículo, o mesmo parece ser apenas algo hipotético, pois ele diz tudo o que pedirmos, e nós sabemos que nem tudo o que pedimos ao Pai Ele nos concede. Porém, meditando nesse versículo e colocando essas palavras dentro do nosso coração, pedindo uma resposta a Deus sobre esta questão, uma iluminação surgiu em minha mente. E eu pude entender o que Jesus quis realmente dizer nesse versículo. Vejamos, Jesus disse tudo o que pedirmos em oração. Quando ele diz em oração, quis dizer em conexão, em comunhão, em ligação estreita com o Pai e com o Filho de Deus. Em outras palavras, o grande mestre ensinou que, quando estamos em sintonia com Ele, pediremos coisas que não contrairão os planos e a vontade dele. Nossos pedidos estarão de acordo com a sua vontade. É diferente entre oração e reza. A oração não consiste apenas em repetições, mas em um relacionamento com Deus, e quando temos intimidade com alguém, conhecemos suas vontades. A grande coisa, e não menos importante, que o versículo de hoje quer nos ensinar é que Jesus disse para pedir em oração e também crendo. Quando estudamos o sentido da palavra crer na Bíblia, percebemos sua profundidade. Crer, no conceito bíblico, não é algo teórico, é algo prático. Tiago, irmão de Jesus, nos ensina muito bem isso em Tiago 2, versículos 17 e 26. A fé sem as obras é morta. Assim, quando Jesus disse sobre pedir em oração e crendo, ele estava dizendo sobre atitude. Quantas pessoas pedem muitas coisas a Deus, mas não desenvolvem, não praticam uma atitude concreta de fé? Muitas, e por isso que nunca recebem. Um bom exemplo disso é que, quando Deus deu a terra de Canaã para Israel, ele não excluiu o fato de que eles mesmos teriam que ir tomar posse dela. Mesmo sabendo dos gigantes e muralhas
que lá haviam. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 e Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Portanto, quando pedirmos algo a Deus em sintonia com Ele, proporcionada pela vida de oração e crendo, que consiste em atitude de fé, com certeza, tudo o que pedirmos, receberemos. Ainda trago mais uma reflexão para a sua vida. Estava Jesus em Jerusalém, curou muitos enfermos, confrontou os religiosos que ficaram maravilhados com o que viram e deixou a cidade após um dia exaustivo. Os discípulos que estavam com ele viram todos os sinais que operava e também se maravilharam. Mas eles não imaginavam o que viria no dia seguinte. Pela manhã, enquanto voltava com os discípulos para a cidade, deu-lhes uma lição valiosa. Ele estava com fome, avistou uma figueira e não achou nela frutos. Imediatamente ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Os discípulos ficaram impressionados e perguntaram uns aos outros: como secou imediatamente a figueira? Então Jesus lhe ensinou uma das chaves mais importantes para a vida do cristão. A oração com fé realiza o impossível. Jesus disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Foi como se ele dissesse aos discípulos: vocês estão impressionados com o que aconteceu imediatamente com a figueira? Então, aprendo que a fé de vocês no Pai, no Espírito Santo e em mim pode transformar os montes. A figueira foi um sinal daquilo que Jesus queria ensinar. Ele disse em seguida: e tudo o que pedirdes na oração crendo, o receberei. Mateus 21, versículo 22. Em uma outra versão: quando você orar, creia que o Senhor imediatamente ouve a sua oração e age em seu favor. A palavra dele tem ação imediata. Foi assim naquela lição sobre a figueira e será sempre na sua vida. Não existe possibilidade de a palavra do Senhor falhar, porque Ele é fiel. Ele disse que a oração com fé pode transformar os montes. Entenda isso: a expressão erguer os montes era uma expressão proverbial que significava fazer algo muito difícil e impossível. Ou seja, a sua oração com fé pode fazer o impossível acontecer, meu irmão, minha irmã. Porque a ação da palavra do Senhor é poderosa e imediata. Ele chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, versículo 17. Não se aflija diante das dificuldades. Não se angustie diante das incertezas. Não se limite às suas próprias forças. Ore e creia no impossível, porque Deus o tornará possível em sua vida. Basta uma palavra dele para transformar a maldição em bênção e tristeza em alegria. Não se esqueça: oração com fé realiza o impossível. Ei, não acabou não. Eu trago outra reflexão sobre a mensagem de hoje. Esta passagem mostra o poder da oração, pois por meio dela podemos ver que tudo o que pedirmos, nós um dia conseguiremos. Se tivermos fé, claro. Se cremos que Ele pode nos dar tal coisa, sendo bem material ou não, nós iremos conseguir porque está escrito em Sua palavra. Então, por que ainda duvidamos que Deus irá conceder o nosso desejo? Se for da vontade dele, claro que vai acontecer, pois foi Ele quem falou. Então, não tem quem diga o contrário. Não há motivo para duvidar de Deus, nem por muito menos para se apressar, pois todas as coisas têm o seu tempo, como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Então, se for de sua vontade, Ele irá dar, pois o tempo certo de cada coisa acontecer, quem determina é Ele. Ou pode acontecer que você simplesmente está sem fé, não está crendo, simplesmente pedir não adianta. Temos que realmente acreditar. Então não há motivos para se apavorar.
Confie no Senhor de todo o coração e espere nele, pois tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E trago a última mensagem para você neste terceiro dia deste grande propósito. Que grande promessa do Senhor! Só precisamos crer. Isso, porém, não é tão fácil, não é mesmo? Duvidar é mais fácil que ter fé, para crer nas respostas às orações. Ter fé, entretanto, não é confiar que fé em si, mas confiar em Deus e no que Ele diz em Sua palavra. Jesus prometeu aos discípulos: e tudo o que pedirdes em oração vocês receberão, sob uma condição: se crerem. Crerem o quê? Em nosso próprio pedido? Isso significa que obteremos o que quer que peçamos. Qualquer coisa, por mais grandiosos que os nossos desejos sejam. A resposta é não. Devemos crer em nossa grande fé? Seríamos insensatos se assim agíssemos. Devemos crer em Deus e confiar em Sua vontade perfeita. É importante lembrar que a vontade de Deus jamais diverge da palavra. Devemos sim orar por aquilo de que precisamos. Mas se tais necessidades e desejos contrariem a vontade de Deus, Ele não nos atenderá. Às vezes, algo pode estar perfeitamente dentro da vontade dele, mas é necessário lembrar que só Deus vê o quadro inteiro. Como o tempo, o objetivo da oração pode, afinal, não ser o melhor. Orar não é dizer a Deus o que deve ser feito. Orar é comunicar os desejos de seu coração. É confiar que Deus sabe o que faz e responderá à sua maneira em seu tempo. Fé é crer que Deus ouve e fará o que é certo. A fé está ligada à crença de que Deus é quem Ele afirma ser e fará o que diz. Para aumentar sua fé, leia a palavra de Deus e peça que o Senhor a ajude a aprender dele e a crer nele. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, querido Deus, aumenta minha fé para crer em coisas grandes. Sei que a questão não é confiar na fé em si, mas sim confiar em Ti. Não tem a ver com crer em minha própria habilidade de crer, mas sim em crer na Tua capacidade e na Tua promessa de ouvir e responder. Afasta toda a descrença que haja em mim. Afaste de mim o espírito egoísta de soberba arrogância, o espírito de interesse. Mas coloque dentro de mim, Pai, espírito de bondade, mansidão, de ajuda e amor. Em nome de Jesus, abençoamos os nossos filhos e filhas, a nossa família, os nossos irmãos e amigos. E pedimos para que abençoe as nossas vidas, para que sejamos assim cada vez mais fortalecidos e assim ajudar a evangelizar. Que o Senhor restaure a nossa fé e a confiança no dia de hoje, Pai. Louvado seja o Senhor, o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.